de marcas inesquecíveis. Nós estamos recebendo aqui o professor Batista Teles, do Instituto Amostragem. Eu sempre gosto de conversar com o professor Batista Teles porque, como professor, é um profissional extremamente didático, explica, sem contar na experiência de anos na área de pesquisas em diversos setores. Aqui eu lembro que o professor Batista Teles fez várias pesquisas importantes na época da pandemia, da Covid-19, foram feitas várias pesquisas. Eu entrevistei o professor Batista Teles, que detalhou como a pesquisa era feita, o que significava, porque você faz uma pesquisa eleitoral ou pesquisa para fazer o reconhecimento de uma marca, você tem ali um padrão, mas vamos conversar com ele daqui a pouco sobre esse assunto, depois do Marcas Inesquecíveis, mas eu imagino que foi um desafio fazer essa pesquisa na época da pandemia. Mas o assunto agora é Marcas Inesquecíveis. Como eu disse, um projeto importantíssimo do Sistema O Dia de Comunicação, que premia as marcas que estão presentes na memória do piauiense. Professor Batista Teles, muito obrigado pela presença, é um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço, boa tarde. Estamos aqui para esclarecer sobre mais uma rodada da pesquisa Marcas Inesquecíveis, que é uma iniciativa do Sistema O Dia, conforme você falou, que vai premiar as marcas e os serviços que está no topo da lembrança do consumidor teresinense. Professor, o evento é feito de 2 em 2 anos. Quer dizer, uma marca, ela aparece do topo da sua área de atuação e 2 anos depois, a gente pensa, não é pouco tempo, mas para ela permanecer no topo é muita coisa. 2 anos para ela ser lembrada de novo como uma referência. Isso, inclusive, quem está no topo e quem vai receber as informações detalhadas, quem participar do evento, ele vai receber detalhamento da pesquisa, que é muito importante para as suas várias estratégias de comunicação, de marketing, conforme você falou, a questão de ser fiel àquela marca, né? Então, não é só um prêmio, mas é informações importantes para a empresa fazer com que aquela sua marca permaneça sendo lembrada. Uma marca, como fala aqui, qual é a relevância? Eu tomei aqui a liberdade de anotar algumas coisas aqui que eu achei importante. Qual é a relevância? A marca que é mais lembrada, ela tem uma maior preferência e, logicamente, ela é mais vendida, né? Então, a relevância de uma pesquisa dessa natureza é isso. O esforço de comunicação é menor, as estratégias de venda, ponto de venda, você ter mais clientes, ou se você é uma empresa que tem várias filiais ou quer expandir seus pontos de venda, é muito mais fácil você convencer uma pessoa a vender seu produto, sendo esse produto facilmente lembrado no mercado. Então, são várias vantagens que a empresa ou a marca, porque a gente fez 100 categorias, né? São 100 categorias. 100 categorias. E abrange todos os setores, né, da economia. Então, aquela marca, você falou uma coisa importante, a sequência, né? Por exemplo, uma marca que permanece durante todos esses anos no topo, é uma marca que tem uma preferência, que tem uma segmentação, que tem uma participação do mercado muito importante. Uma outra informações importantes também que a pesquisa fornece os gaps que eles chamam, quer dizer, quais são aqueles setores em que a marca precisa ser mais trabalhada. Quer dizer, mais ou menos assim, a marca ela tem uma média de lembrança, mas tem uns gaps ali que... Exatamente, que o profissional de marketing vai ter que trabalhar essa questão. Identificar por quê. Qual é a faixa etária, Isso. qual é a classe econômica.
a gente dá detalhamentos, por exemplo, de áreas da cidade, já que é um mercado de Teresina, na zona urbana de Teresina, a gente vê, por exemplo, qual é... Hoje nós temos, por exemplo, o Grande Disseu, que é um mercado importante. Como é que está aquela marca ali naquele setor? Então, são coisas importantes para planejar de forma que essa sua marca tenha cada vez mais relevância no mercado e que ela permaneça. Quer dizer, o importante não é só ser lembrada, mas ela ser uma estratégia de comunicação e de marca para ela permanecer. Porque a gente sabe que a concorrência aumenta cada vez mais. E a questão da comunicação com as redes sociais, com a venda online, tudo isso precisa ser monitorado, que com esse tipo de pesquisa é mais um elemento, é mais uma informação que o dono da empresa, o dono da marca vai ter para aumentar, logicamente, que é o fim do serviço, da marca, vender mais, ter mais preferência e ter confiabilidade, que é importante também no mercado. Professor, eu conversei recentemente com o publicitário Alex Nastácio e ele fez uma colocação interessante que o senhor falando, agora eu lembrei. Ele disse o seguinte: a sua empresa que vende um produto ou vende um serviço, a sua empresa está atenta à ocupação do mercado, ou seja, até um certo tempo era você que atuava naquela área, mas hoje nós temos empresas que nem do Piauí são, mas que estão vendendo para o seu vizinho, na sua rua, no seu bairro, porque, como o senhor disse, tem internet, propaganda online, tem uma série de questões. Hoje, professor, se tornou mais desafiador manter essa cristalização da marca ou do serviço? Sem dúvida. Isso que você falou aí é importante. Não é só o número de marcas ou serviços que está concorrendo, né? Mas a maneira de comunicar, as estratégias de marketing que com essa geração digital mudou completamente. Então, essa questão de se reposicionar, você falou uma coisa importante. Quando a pessoa, uma marca ou é inesquecível, é marcas inesquecíveis, ele recebe as informações mais detalhadas. Então, ele vai ter condição de ver quem é que está logo atrás dele, que é a chamada ameaça, para ele monitorar aquela marca. Ela vem a cada ano ganhando espaço, crescendo. Ela cresceu mais nos últimos anos ou essa tendência é gradual? Então, são questões importantes também para você monitorar aquela marca, aquele serviço que é o mais próximo da sua concorrência, certo? Que é se ele está ganhando a fatia de mercado que outrora você navegava tranquilamente e que agora, com as redes sociais, com a maneira de distribuição, está sendo ameaçada. Então é importante isso. Professor, nesse histórico que o Instituto da Amostragem tem, primeiro esse histórico de várias pesquisas, o instituto mais tradicional do Piauí, e especificamente na pesquisa realizada para o Marcas Inesquecíveis. O que você observou de interessante na mudança de posição, a inclusão de novas marcas de um evento para o outro, aquela marca que vinha a 2, 3 eventos sendo a primeira, de repente perdeu, aconteceram mudanças assim? Aconteceu, principalmente que hoje em dia, por exemplo, tem muita, na área de curso, tem muito curso oferecido hoje online. Né? É uma imensidão hoje. Uma imensidão, então esses presenciais, eles precisam estar atentos a isso, os cursos presenciais. A mesma coisa em outros setores. Se você tem, por exemplo, você pode ir nessas plataformas de venda e um clique qualquer aqui, você tem promoções de preço, você tem a garantia da entrega, a rapidez da entrega.
E então isso muda para o comerciante, para o empresário que está vendendo aqui na sua loja. Então, todos esses aspectos fazem com que a lembrança seja mais fragilizada. É por isso que é importante aquela marca, aquele serviço que está no topo, adote medidas de continuar nisso, porque isso reflete numa facilidade de maior vendas. O aumento da oferta de produtos e serviços de um mesmo segmento e essa quantidade de informações afetou a fidelidade do consumidor a uma determinada marca. Ou seja, a marca hoje ela tem que se esforçar mais, só o histórico dela não é suficiente. É importante, mas não é só o histórico que vai fazer ela ser inesquecível. Então, tudo isso hoje mudou. Porque na cabeça do consumidor, professor, imagina, o senhor pode falar mais sobre isso, não tem... vamos lá, uma determinada área de construção. Sempre você ouvia aquela marca, a marca. Você podia ouvir outra, mas daqui que você ouvisse outra, você ouvia 3, 4 vezes aquela marca. Hoje você ouve 6, 7, 10. Então fragmentou muito, por isso que a cristalização é mais difícil. Mais difícil. E a importância, diante desse mundo competitivo que você falou, da marca que permanece, porque tem muitos casos aqui que ela permanece atravessando todas essas intempéries. Desde que o senhor iniciou? Desde o primeiro. Que ela permanece. E tem marcas tão poderosas que ela já não está no mercado, mas ela ainda é lembrada. Quer dizer, mesmo não estando mais, ainda é lembrada. Ainda é lembrada. Então, o quanto é importante essa questão da lembrança, da força da marca na lembrança do consumidor, né? Então, como eu tenho falado, eu insisto nisso, que a marca que está no topo, top of mind, ela tem uma vantagem imensa sobre os seus concorrentes. Agora, basta ter e ele precisa agir, né? Todas essas estratégias. Estar no top of mind não quer dizer zona de conforto. Não. Não, recebi aqui, ótimo e tal, vou me acomodar. Não, muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele vai utilizar isso para manter e para ganhar espaço. Agora, professor, o senhor tocou num ponto interessante que é uma marca, o Instituto Amostragem identificou que aquela marca é top, em primeiro lugar, em lembrança, na sua área de atuação. Então, a empresa ela é notificada, claro, mas não é só uma notificação, a empresa recebe um estudo. Quer dizer, é um estudo de marketing, um estudo de marca, quer dizer, é uma ferramenta importante, quer dizer, acho que a gente pode classificar que não é nem um brinde, é uma assessoria que a empresa recebe. Um diagnóstico completo que ela pode se basear a partir dali para tomar ações futuras. Isso. A palavra-chave que você falou é bem isso, é um diagnóstico, são dados importantes. Agora, dados, eu sempre falo isso, independente de ser esse tipo de pesquisa, todo tipo de pesquisa, ela é feita para tomada de decisão. Não é ver aquele dado e, tá bom ou ruim. Você tem que ver os detalhamentos da pesquisa, termo de sexo, de faixa etária, de classe econômica, de grau de instrução, no caso aqui, posição geográfica, tudo isso são elementos importantes na tomada de decisão, né? Então, isso que você falou é importante. Ele vai receber, não é só a honraria, ele vai receber dados, que ele vai passar aí 1 ano, 2 anos, trabalhando em cima da sua política de marketing e comunicação da sua empresa. E estratégias de venda, logicamente. A pesquisa é importante até para, por exemplo, vou dar um exemplo, um prefeito. Ele encomenda uma pesquisa, chega o professor Batista Teles, professor, faça uma pesquisa, eu queria a avaliação da minha administração em todas as áreas, onde é que a gente está bem, onde é que a gente está mais ou menos, onde é que está ruim. Até aquela área que a pesquisa mostra está excelente, o prefeito, sendo uma pessoa inteligente, não vai dizer, não, estou ok, não vou fazer nada. Ele vai fazer para melhorar ainda mais. Para manter e melhorar. O senhor falou, toda pesquisa gera uma tomada de decisão.
Ninguém faz pesquisa só como uma fotografia para olhar e apreciar. Não. É perda de recursos. Se ele contrata uma pesquisa só para ver aquela situação e não tomar nenhuma decisão, não vale nada. Você falou já na parte administrativa de gestão pública, tem prefeito que é bem antenado nisso. Ele faz uma pesquisa e aí ele reúne todos os seus staff de secretário para dizer, olha, aqui está ruim, precisamos agir. E aponta, está ruim aqui, aponta, aqui. A aprovação aqui está X%. Né? Quem está reclamando aqui é a dona de casa, quem tem tantos por cento de renda. Então, essa é o verdadeiro uso de uma pesquisa. E nesse caso, de opinião, as empresas recebem esse diagnóstico contendo os pontos negativos também. O que é que foi levantado pela... Não. Ele vai receber como é que está essa lembrança. Quem lembra mais? É homem ou mulher? Qual é a faixa etária? Qual é a classe econômica? E vai ver também o ranking dos seus concorrentes. Certo? Que é importante. Porque às vezes ele está 2 pontos na frente. Aí ele precisa ver. Às vezes ele está na frente da média geral, mas num determinado segmento ele está no segundo. Então, essas questões, essas especificidades da pesquisa, esse detalhamento da pesquisa é que é importante. Né? E aí, no caso, o senhor falou, só para quem está nos acompanhando, são 100 marcas. 100 categorias. 100 categorias. 100 categorias. Abrangendo todos os segmentos da economia. A pesquisa é o seguinte, ela é uma pesquisa por amostragem, ela pesquisa 300 pessoas de 15 ou mais anos de idade, da classe A, B1, B2 e C1, classe econômica, estabelecidos os critérios pela ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que o amostragem, um dos únicos institutos aqui, talvez do Nordeste, que é associado desde 96, congrega os grandes institutos nacionais. Esse critério ele é atualizado periodicamente. E a pergunta básica qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando se fala, aí fala lá a categoria. Os pesquisadores... Quando se fala em faculdade, por exemplo. Quando se fala em faculdade, quando se fala em refrigerante, quando se fala empresas de evento, enfim. Os pesquisadores, eles são treinados e são alertados para ele fazer essa pergunta exatamente assim. Ele não pode improvisar. E outra coisa, às vezes, isso não é só nessa pesquisa, em outra, o pesquisador faz a pergunta e o entrevistado faz outra. Aí ele diz, eu estou lembrando daquela empresa que está lá naquela rua tal. O pesquisador não pode fazer nenhuma sugestão. Ele está ali só para receber a resposta. Resposta. Exatamente como ele ouve. É uma empresa que no outro dia eu vi num comercial do dia. Não pode. Às vezes ele até sabe qual é, mas ele não pode dizer isso, porque senão quebra a espontaneidade da resposta. E aí, é um detalhe importante, se o consumidor lembra da empresa, mas não sabe dizer o nome, é um problema. Tem que ser trabalhado. É um problema. Aí entra outra estratégia aí de Quer dizer, se ele for comprar um produto, ele vai na empresa. Ele acerta, mas o problema é que a empresa não consolidou o nome na cabeça desse... E ele ter o nome, na hora do feed lá, da prateleira, ele vai diretamente naquilo. Ele não tem mais dúvida. Né? Então é muito importante esclarecer esse critério que a gente adota para que realmente aquela marca, aquele serviço é o que está espontaneamente emergindo da lembrança. Outra coisa, depois que chegam os dados, como é escrito da maneira como a gente tem que fazer uma pesquisa através da internet para saber se aquela marca existe, se aquela forma como foi dita é escrito daquela maneira. Se a marca, se a pessoa disse é exatamente daquela forma, a marca tem aquele nome exato tem ali. Exatamente aquele nome, que é a parte mais demorada da pesquisa. Imagina você fazer isso com 100 produtos. 100 produtos que são 800 citações. Então, é importante esclarecer esse critério
rigoroso da técnica para que a gente tenha realmente aquela marca, aquele serviço que está no topo da lembrança do consumidor. Então, resumindo, o que nós temos no Marcas Inesquecíveis, muita gente sabe, já esse critério, esse rigor na hora não é da escolha, porque as pessoas dizem, não, as marcas foram escolhidas, não foram escolhidas, elas foram definidas pelos consumidores. Não é o sistema DIA, nem o Instituto Amostragem que escolhe, não. As marcas são buscadas através de uma pesquisa onde os consumidores é que vão indicar. Então, depois de feito esse trabalho rigoroso, as empresas então recebem, são comunicadas. Como é que é feito o processo, professor? Bom, aí a gente entrega para o Jornal O Dia. Uhum. O setor de marketing do Jornal O Dia vai ler, vai analisar, e aí vai para o mercado oferecer, né, para as empresas que estão no top. Pronto. Então, esclarecido aí como é que é o critério, como é feita a escolha das marcas, né, a definição das marcas, escolha pelo consumidor, que são classificadas como marcas inesquecíveis. Professor, eu queria aproveitar a sua presença aqui, fazer um recorte aqui, já que a gente terminou de falar sobre marcas inesquecíveis, para perguntar, o senhor tem um know-how tremendo, imenso na área política, e aí nós estamos vendo, nós que cobrimos política todos os dias, os bastidores, estamos vendo uma aceleração da campanha. Nós estamos há mais de um ano da eleição, e aí os bastidores, aí, os contatos, estão a pleno vapor. Em termos de pesquisas, obviamente, guardando nomes, partidos, enfim, os partidos e políticos já estão trabalhando já há algum tempo na identificação de quem, quantitativamente e qualitativamente? Sim, já começaram, principalmente nas pesquisas qualitativas. O Instituto Amostragem faz dois tipos de pesquisa qualitativa, que são os grupos focais e entrevista em profundidade. E aí essa abordagem não vai emergir números, vai ver sentimentos, emoções e tudo que está sendo verbalizado em cima de uma pauta que está sendo pesquisada. Como as candidaturas, a não ser os que estão na reeleição, estão sendo colocadas, né? Como são muitos nomes que vão entrar na disputa, não pela reeleição, é importante esse tipo de abordagem, porque a gente avalia a imagem, credibilidade do seu discurso, a gente estimula um vídeo ele falando, uma foto, e aí quais são as impressões que as pessoas têm ao receber aquela informação, se aquela pessoa está sendo sincera ou não, se aquilo está um discurso mais político, né? Então, são uma série de informações importantes para esse período, né? Nós estamos mais de um ano, que é para uma primeira aproximação do candidato, da pré-candidatura, para ele se reposicionar, né, no mercado eleitoral, levando em conta o tempo. Professor, houve uma mudança de entendimento dos políticos em relação à necessidade da pesquisa qualitativa? Sim. Até 2, 3 campanhas passadas, isso era mais uma preocupação só na campanha das agências de publicidade. Hoje a gente percebe que essa iniciativa é do próprio candidato político, porque sempre o político tem sua assessoria, né? E ele faz isso antes até de escolher a agência que vai fazer a campanha dele, né? Exatamente. Às vezes ele já vai com a agência com esse perfil, né? Com esse estudo. E como você falou, respondendo à sua pergunta, há cada vez mais demanda desses estudos qualitativos. Porque o marketing político, a gente já sabe disso, mudou muito, né? Com as redes sociais, com essa geração digital, ela está absolutamente mudada, fluida, qualquer mudança, sujeita a fake news, né? Teoria da conspiração, uma série de problemas que o político e que o administrador precisa estar monitorando. E as quantitativas também que a gente faz,
Por exemplo, os prefeitos que estão querendo se reeleger. É importantíssimo ele saber como é até agora, no caso dos governadores, né, que a gente vai ter governador, como é que está a sua gestão, como ela está sendo avaliada, quais são os seus acertos, os seus erros, o que é que ele deixou de fazer, até quais são as expectativas, se frustrou ou não. Para Senado, que são outro majoritário, qual é a imagem que hoje o eleitor tem da atuação de um senador em Brasília, de um deputado federal em Brasília, enfim, quantitativamente, a gente também, além da qualitativa, as pesquisas quantitativas têm feito isso para reposicionar esses candidatos que vão enfrentar a eleição do próximo ano. Isso começou mais ou menos em que mês, professor? Começou esse ano ainda? Começou esse ano. Em janeiro já começou. Quer dizer, o ano iniciou já com essa preocupação. Já com essa preocupação, E o interior, professor? Por exemplo, a gente vê muito isso na eleição para o governo, deputado estadual, federal, senador. Nos municípios também, quando é período de eleição. Mas aí o senhor falou a questão de conhecer o sentimento da população em relação à gestão, à avaliação. Isso depois da eleição. Uma pesquisa de gestão. Isso tem sido também uma preocupação dos prefeitos de fazer frequentemente essas pesquisas para entender o sentimento do eleitor? Sim. Tem o marketing eleitoral, que são aquelas estratégias para angariar o voto. Quando o político ganha, aí ele vai fazer o marketing político, que é monitorar a sua gestão, né? Que é isso, levantar os problemas, qual é a agenda do eleitor, o que é que ele está reclamando, se a dona de casa que tem uma criança na escola municipal está satisfeita, se o postinho de saúde lá está funcionando direito, se o médico está indo, se o transporte público está funcionando, se a iluminação pública, que hoje é de responsabilidade do prefeito, está dentro da expectativa, enfim. São séries de itens que a pesquisa... E a amostragem já está utilizando inteligência artificial, que é uma coisa fantástica, causa medo, mas a gente joga isso dentro, esse banco de dados, dentro da inteligência artificial, ele faz uma análise. É claro que a inteligência artificial, ela alucina. Você não é só botar lá, não. Você tem que monitorar, você tem que fazer um prompt muito bem feito. É uma ferramenta, né? Uma contextualização muito bem feita daquilo que você quer analisar. E aí ele lhe dá uma coisa assim detalhada, inclusive ele dá pergunta: você quer sugestões de decisões de marketing? Ou sugestão de gestão, de administração. Professor, me diga uma coisa, para a gente encerrar e caminhar para o fim, é o seguinte. Não estou falando do histórico da amostragem, porque aí é muito grande. Mas agora, para esse momento que nós estamos vivendo, o que é que o senhor tem, se é que o senhor pode, acho que isso pode ser falado, o que é que o senhor tem notado de sentimento da população? A população está preocupada com o quê? A população espera o quê da classe política? O que é que o senhor tem observado como padrão, que aparece na maioria das pesquisas? Olha, uma coisa que tem atravessado durante todos esses anos é a questão da saúde. É incrível, porque o eleitor, o cidadão, a cidadã, ele não quer saber, quando ele tem um problema de saúde, se aquilo é uma atenção primária, se é de um hospital de alta complexidade. Ele quer resolver o seu problema. Então ele mistura aquilo que é de responsabilidade do Estado com o do município. Então, é sempre um problema muito grave. Outro é a segurança. A segurança tem aumentado muito como problema que tem emergido. Teresina, com a gestão do atual governador, essa questão da segurança, embora ainda muito prevalente, há um reconhecimento do esforço que
setor público tem feito. Então, quer dizer, o trabalho do governador Rafael Fonteles, que aí a área de segurança pública é complexa demais, e até quem trabalha muito tem dificuldade por parte da população de reconhecimento. Mas Teresina reconhece esse esforço do governo. Reconhece o esforço de, por exemplo, ter mais viatura, a polícia está mais presente, embora tenha coisas pontuais nas qualitativas, mexe nesses... tá bem, mas está faltando no meu bairro. Só tem determinadas áreas. Meu bairro, lá da periferia, eu preciso mais de policiamento. Então a consciência da população tem melhorado, quer dizer, ela percebe que, no geral, tem sido feito um bom trabalho, mas que pontualmente no bairro dela, ela não pega o exemplo do bairro e generaliza. Não. Ela vê assim, ela reconhece o esforço, a questão dos celulares deu um impacto muito grande, né? Positivo. Mas eles, olha, mas eu preciso ver isso aqui no meu bairro. Precisa mais policial no meu bairro. Vem agora o BO, né, eletrônico, que vai ser outro avanço, né, no WhatsApp. Então tem isso. Então a questão da segurança pública é uma questão que está cada vez mais e vai ficar na pauta inclusive é um problema para o presidente Lula, que isso vai cair no colo dele, porque é uma questão muitíssimo grave. Quer dizer, a gente deu uma realidade aqui no Piauí com o governador Rafael Fonteles e o presidente Lula outra realidade, quer dizer, que a população reconhece o trabalho que está sendo feito, ao contrário da presidência da República. Da presidência, e não foi falta de esforço, né? Você vê o que o presidente fez uma reunião com os governadores, aí teve resistência, tem medidas do Ministério da Justiça também que há resistências. E a questão da violência não é mais assim de grande cidade. Você vai lá no interior, está presente. Agora com as facções criminosas. Com as facções, você viu essa matéria aí, que você acabou de colocar. Então é um problema muito sério e é mundial, é na América Latina. Então, ou se faz alguma medida concatenada, município, estado, federação, ou eles vão ganhar. E é um problema muito sério para a classe política convencer ao eleitor de que os seus planos de ações vai realmente combater o crime organizado. Professor, agora a última mesmo, porque eu me lembrei, o senhor falou, eu me lembrei, a quantitativa, tantos por cento, a gente sabe, basta ler. Se a amostragem entrega uma pesquisa quantitativa de percentual, qualquer pessoa lê e entende mais ou menos ali. Os técnicos, os especialistas do Instituto podem acrescentar uma coisa, mas no geral, como já é feita há muito tempo, o entendimento é mais fácil. Agora, como é apresentada para quem encomendou a pesquisa, aqui a gente está falando de política, para um prefeito, para um governador, para um deputado estadual, para um senador, como é feita a apresentação para que o político entenda essa pesquisa qualitativa? Muito importante essa sua pergunta, porque o amostragem vai fazer 40 anos no próximo ano. 40 anos? 1º de janeiro, muita estrada. Então, o amostragem é uma empresa de pesquisa, porque tem empresa que faz pesquisa, mas ele presta uma assessoria, quer dizer, ele vai além da realização da pesquisa. E essa questão aí, eu sinto muito que o cliente, há muitos anos, exige uma coisa além de eu entregar. Fez a pesquisa, entregou? Então, o que é que acontece frequentemente? Eu entrego a pesquisa, eu marco a reunião e vou explicar aquilo que a pesquisa está dizendo. E hoje, com a inteligência artificial, estamos avançando mais ainda, porque a gente faz essa análise, né, com detalhamento, com análise estatística. Por exemplo, qual é o serviço, saúde, educação, limpeza pública, iluminação, que está mais afetando naquela pergunta de aprova ou não aprova? O IA faz isso. Ele faz testes estatísticos, claro, aí o estatístico tem que dizer. A ferramenta, a inteligência artificial apresenta os dados e o estatístico dá o parecer final ali, olhando. Inclusive checando, né? É o que eu falei, tem que fazer aquele prompt, aquela contextualização muito bem feita.
Então, é um diferencial que a gente está fazendo agora. A gente entrega os resultados de tabelas e gráficos e dá uma análise sintética, mas bem mais objetiva. Porque o cliente, no final, ele não quer saber muita, principalmente o empresário. O empresário, ele quer já a coisa bem mastigadinha, no ponto de dizer, bom, o que é que eu devo fazer? Os números são esses. Então, ele não vai atrás de cruzamento, de tabela, ele quer uma coisa bem objetiva. E é isso que o amostragem está tentando fazer através da inteligência artificial atualmente. Professor, muito obrigado. Foi muito bom e eu já deixo aqui o convite para a gente... obviamente, o Instituto Amostragem vai fazer várias pesquisas eleitorais, mas aqui não com o objetivo de falar de um ou outro, mas como proprietário do Instituto Amostragem há 40 anos, convidar o senhor para, durante a nossa cobertura, a gente falar, no geral, dessas questões que afetam a população e que têm reflexo nos levantamentos feitos pelo Instituto. Eu que agradeço e estou à disposição aqui da TV O Dia. Obrigado, professor, mais uma vez.